Olá, pessoal. Vamos para a nossa última aula deste bloco. A última aula deste curso de bioquímica nesse ensino remoto, nessa tranqueira de ensino remoto que esse coronavírus, essa peça que esse coronavírus nos pegou. Estou louco para voltar às aulas presenciais. Mas parabenizo a todos que conseguiram fechar todo esse ensino presencial, estudando sozinhos aí, estudando as nossas aulas de maneira remota, com os materiais, assistindo essas aulas, ouvindo essas aulas, estudando os slides, buscando outras fontes de conhecimento para complementar esse curso de bioquímica. Parabéns a todos que conseguiram, com muita perseverança, chegar até o final desse curso. E a gente vai fechar com essa aula de biossíntese de lipídios. Então, os lipídios, gente, a maioria deles é formado a partir de moléculas simples, né? Então, essas moléculas simples geralmente são pequenas moléculas de 2 ou 3 carbonos, né? E são moléculas hidrossolúveis que, ao se juntarem, vão formar as moléculas maiores, que são insolúveis em água, que dão a característica típica dos lipídios. Então, várias dessas reações, dessas vias bioquímicas que geram lipídios, são independentes. Então, basta a gente lembrar, né, que lipídio não é uma categoria química de moléculas, né? Existem vários tipos químicos de moléculas que são enquadrados todos nessa mesma denominação lipídios, por ter uma única característica em comum, que é a insolubilidade em água ou a pouca solubilidade em água, né? Então, existem várias vias independentes para cada tipo de lipídio, né? E vários lipídios são simples, vários lipídios são complexos, são moléculas enormes, e essas moléculas mais complexas são frutos de vias bioquímicas que acontecem em cadeia, e outros são formados a partir de poucos passos de modificação de moléculas precursoras, né, de matéria-prima para a formação desses lipídios. A biossíntese dos ácidos graxos é importante quando a gente vai trabalhar sobre biossíntese de lipídios, porque o ácido graxo é a base para a síntese de vários lipídios importantes, lipídios de armazenamento, como, por exemplo, os triglicerídeos, lipídios de membrana, lipídios que vão formar ceras, né? Lipídios que vão formar moléculas de regulação do organismo, como, por exemplo, os eicosanoides. Então, vários lipídios são derivados de ácido graxo. Então, a síntese de ácido graxo é importante para a síntese dos lipídios como um todo. E a síntese dos ácidos graxos vem de quem? Também do acetil-CoA. Então, a acetil-CoA vai dar origem a uma outra molécula, que é o malonil-CoA, e esse malonil-CoA vai ser utilizado como base de vias bioquímicas de polimerização. Então, a cada ciclo, o malonil-CoA entra formando um pedacinho de pedacinho a pedacinho de um ácido graxo com uma molécula maior. Lembrando que os ácidos graxos não têm uma cadeia carbônica de tamanho definida, existem ácidos graxos pequenos, né, de 10 carbonos, por exemplo, e ácidos graxos grandes, de 40 carbonos, por exemplo. E cada um desses ácidos graxos é formado por vias sequenciais de incorporação de carbonos através dessa molécula aqui que eu estou mostrando, que é o malonil-CoA. Malonil-CoA é esse que deriva de quem? Do acetil-CoA. Então, se a gente for pensar em linhas gerais, a molécula base da formação do ácido graxo é o acetil-CoA, assim como a molécula final da degradação dos ácidos graxos é o acetil. Muito bem, então esse processo de formação do malonil a partir do acetil-CoA vem da seguinte reação, que é a incorporação de quem? Do acetil-CoA a um íon bicarbonato. Então vai ter o quê? A inclusão do quê? Do íon bicarbonato, né, do grupo carboxila do bicarbonato, ao acetil-CoA. Então, o acetil-CoA é uma molécula de 2 carbonos,
E ao ganhar o carbono ali que vem do íon bicarbonato, forma-se uma molécula de 3 carbonos, que é o malonil-CoA. Esse processo envolve uma coenzima importantíssima, que é a biotina, que nós já falamos quando estudamos as vitaminas. Então, o processo de formação do malonil vem de quem? Vem da fusão do acetil-CoA com o grupo ácido derivado de um íon bicarbonato, e o bicarbonato que a gente já viu que, na verdade, é um dióxido de carbono, né? É uma molécula de CO2 que foi hidratada. Então, esse malonil é o bloco constituinte dos ácidos graxos. E esse ácido graxo, em formação, vai passar por processos sequenciais de incorporação de carbonos a partir dessas moléculas de malonil. E esse processo, essas vias sequenciais, que ocorrem uma atrás da outra, é uma via muito simples, uma via de 4 passos, que envolve condensação, outro passo de redução, um passo de desidratação e mais um passo de redução. E depois um novo malonil é incorporado para mais 4 passos, aí um novo malonil é incorporado. Tudo isso acontece num complexo enzimático, ou seja, os sítios ativos para catalisação dessas reações estão todos no mesmo lugar, no mesmo complexo chamado complexo ácido graxo sintase, né? Um nome muito coerente, né? Ou seja, a síntese de ácido graxo ocorre no complexo chamado complexo ácido graxo sintase, onde eu tenho todos os sítios catalíticos juntos, otimizando o processo de síntese desse ácido graxo. A partir de quem? A partir de moléculas de malonil. Moléculas de malonil que veio de onde? Vem de acetil-CoA mais um bicarbonato. Então, o primeiro passo, a gente já viu um processo chamado de condensação. Condensação de quê? Junção de quem com quem? Lembrando de condensação é fusão de moléculas. Ele vai o quê? Incorporar, a partir desse malonil, uma molécula de acetil. Então, o primeiro passo é a fusão do malonil com um acetil. E nesse processo de fusão do grupo acetil, né, grupo acetila, está sendo incorporado ali na molécula de malonil, um CO2 é liberado. Então, aquele CO2 que veio do íon bicarbonato, entrou no processo, esse CO2 vai sair. Então, é como se a gente estivesse pensando o seguinte, gente. A gente tem um acetil que junta com um grupo ácido que veio do bicarbonato. Esse acetil vai juntar com outro acetil, liberando o carbonato. Então, no fim das contas, o que eu fiz? Eu fiz foi a fusão de 2 grupos acetil. O grupo ácido que veio do bicarbonato, ele entra e sai. Então, na verdade, o primeiro passo é a fusão de 2 grupos acetil. 2 grupos de 2 carbonos. Eu estou aqui representado aqui embaixo. Então, essa molécula de 2 carbonos, então, vai sofrer uma redução, vai ganhar elétrons, formando esse intermediário aqui. O terceiro passo é uma desidratação. Essa molécula vai perder uma hidroxila e um H+, formando um outro intermediário aqui. E, por fim, o último passo, essa molécula vai sofrer uma nova redução. Então, notem que esse processo demanda muitos NADPHs, aceptores eletrônicos carregados. A cada passo de síntese, né, a cada passo de incorporação de um acetil-CoA, de 2 carbonos, aquele ácido graxo crescente, eu vou gastar 2 aceptores eletrônicos carregados, 2 NADPHs. Muito bem. Então, esse último passo forma essa molécula aqui, certo? E essa molécula está presa a um grupo proteico. Isso? Esse grupo proteico, então, vai ser passado para um outro grupo que vai prender ele aqui, o grupo de baixo, liberando o sítio de cima para a chegada de um novo
malonil. Quando esse novo malonil chega, o que vai acontecer? Esse grupo malonil se prende a esse sítio livre que foi deixado, porque eu passei a molécula que estava no sítio de cima para o sítio de baixo, ele aqui já no sítio de baixo, e o sítio aqui de cima livre. Esse sítio de cima livre vai ganhar um novo malonil. Esse aqui é o malonil, tá, gente? Malonil cor. E aí, o que acontece? Eu vou ter essa estrutura aqui. O novo malonil em cima e o grupo que eu acabei de sintetizar no ciclo anterior embaixo. Da mesma forma, esse CO2 vai sair fora e esta cadeia nova, essa cadeia que já está aqui crescendo, vai fazer o quê? Vai entrar no resíduo que sobrou quando eu tirei o quê? Esse CO2 aqui. Ou seja, ele vai ser adicionado a esse novo acetil que foi trazido na forma de malonil. E aí o ciclo se repete, né? De 4 reações. E aí a minha molécula nova, em vez de estar com 4 carbonos, ela acaba ficando com 6. Essa molécula com 6 é passada por um novo sítio, chega um novo malonil, o ciclo roda novamente e fica com 8. Entra mais um, fica com 10, e aí isso vai acabar quando? Isso acaba quando eu formo o meu ácido graxo base, que tem 16 carbonos, que é o palmitato. Então, o palmitato é o ácido graxo base. Então, a partir desse ácido graxo base, outras vias bioquímicas vão acontecendo para a modificação desse ácido graxo base. Por exemplo, se eu quero formar o estereato que tem 18, eu rodo mais uma vez o ciclo de síntese. Se eu quiser um de 20, mais uma vez. Agora, por exemplo, se eu quiser pegar esse base e promover uma ligação dupla ali, uma insaturação para esse ácido graxo, eu vou canalizá-lo, por exemplo, para uma reação de oxidação naquele ponto onde a ligação simples se torna dupla para compensar a perda dos elétrons da oxidação. E assim por diante. Então, cada ácido graxo vai ser feito a partir desse ácido graxo base através de vias bioquímicas distintas. Muito bem. Esse ácido graxo base pode ser utilizado, no caso aqui que eu vou explicar, para formar o lipídio de reserva, que é o triglicerídeo. Então, o triglicerídeo, ele é uma molécula formada pelo quê? Pelo glicerol e preso nele eu tenho o quê? 3 moléculas de quê? De ácido graxo. É isso? Então, o processo de biossíntese de triglicerídeo é juntar o glicerol com 3 ácidos graxos. E isso acontece por meio dessa via bioquímica aqui. A primeira coisa que acontece é eu ter o glicerol. E o glicerol, para entrar na via de síntese do glicerídeo, ele tem que estar fosfatado, ou seja, tem que ganhar um grupo fosfato. Então, existem 2 formas de eu obter o glicerol para a síntese de glicerídeo. Ou a partir de um glicerol que foi ingerido, e aí eu faço o quê? Adiciono a ele um grupo fosfato, ou eu transformo a dihidroxicetona fosfato, que é um derivado lá do meio da glicólise, ou seja, a glicose, quando ela chega no passo 5, ela forma uma molécula chamada de hidroxicetona fosfato. Essa dihidroxicetona fosfato, ao ser reduzida, ela se transforma no glicerol 3-fosfato, que é a porta de entrada para a via de síntese de triglicerídeo. Então, lembrando, eu preciso do glicerol fosfatado. O glicerol fosfatado, ou ele vem de um derivado da glicólise, ou ele vem do glicerol ingerido. Bom, com o meu glicerol 3-fosfato em mãos, o que vai acontecer? 2 passos iguais. No primeiro passo, eu tenho a incorporação de um ácido graxo à molécula, né?
ou seja, a formação de uma ligação éster ali, ligando o glicerol, um dos carbonos do glicerol, que tinha hidroxila, ao ácido gráfico. E no próximo passo eu vou ligar também o quê? O segundo ácido graxo ao outro carbono do glicerol, lembra? O glicerol tem 3 carbonos, ao outro carbono que tinha uma hidroxila lá ligada a ele. Então, os 2 primeiros passos envolvem, lembrando que o meu glicerol tem 3 carbonos, numa ponta está o fosfato e nas outras 2 pontas eu tenho hidroxilas livres ali. Eu vou incorporar, nessa primeira fase, a cada um dos meus carbonos que tem hidroxila, um novo ácido graxo. E aí ele vai gerar uma molécula chamada ácido fosfatídico. Quem é o ácido fosfatídico? É o glicerol com 2 ácidos graxos. Qual que é a importância dessa molécula? Esse ácido fosfatídico, ele é a base para formar 2 tipos de moléculas, dependendo para que lado ou para cada via bioquímica que ele segue. Se o ácido fosfatídico for para a via de síntese de triglicerídeo, ele vai seguir um caminho. Se ele for seguir o outro caminho, ele pode se transformar num glicerofosfolipídio, que é um lipídio de membrana. Se ele cair na via de triglicerídeo, o que vai ser feito? Vai ganhar um novo ácido graxo, vai ficar com 3. Se ele seguir a via de síntese do glicerofosfolipídio, que é o lipídio de membrana, naquele lugar ali onde estava o fosfato, ele vai ganhar o quê? Uma cabeça polar. Ok? Então, seguindo o caminho aqui do triglicerídeo, o que vai acontecer? Naquela ponta onde tinha o fosfato, esse fosfato vai ser removido, o fosfato sai, liberando a ponta nova hidroxila para a entrada de um novo ácido graxo. É isso? E aí a molécula está completa, com o seu glicerol e seus 3 ácidos graxos. Agora, quando eu quero sintetizar o meu lipídio de membrana, eu vou incorporar lá no meu fosfato a minha cabeça polar, que pode ser moléculas variáveis. Muito bem. Lembrando aqui, gente, que a síntese do triglicerídeo, se ele vai seguir o caminho da síntese do triglicerídeo, isso é muito direcionado pela presença do que? Da insulina, que vai atuar ativando as vias de quê? As vias de formação do triglicerídeo a partir de ácidos graxos livres. Insulina essa que é produzida quando? Quando eu estou com alta de glicemia, né? Ou seja, muito energia, muita glicose no sangue. Por quê? Porque nessa fase, eu falei para vocês, os hormônios vão fechar a porta do consumo e abrir a porta da síntese das moléculas de reserva. Então, se eu estou ingerindo muitos carboidratos, naquele momento, energia entrando, excesso de ácido graxo, eu não vou queimar o ácido graxo, eu vou queimar a glicose. Então, vou pegar esses ácidos graxos e fazer o quê? Vou transformá-los em triglicerídeos e guardar. Então, quando eu estou com glicemia alta, excesso de carboidrato, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a porta do armazenamento de lipídios e fechar a porta do gasto. Por quê? Porque eu estou com carboidratos para gastar. E esses lipídios que eu guardei, quando eu estou em jejum, eu vou abrir a porta do consumo, porque já não estou mais com carboidratos livres para gastar. Eu estou em jejum. Entendeu como é que é o controle? Então, quando eu estou em jejum, outros hormônios entram em ação. Quando eu estou com glicemia alta, outros hormônios, no caso a insulina, entra em ação. Muito bem. E aí, eu vou formar os lipídios de membrana a partir de ácidos graxos também. 2 lipídios de membrana são feitos a partir desses ácidos graxos, o glicerofosfolipídio e o esfingolipídio. Independente desses dois, o processo segue a mesma lógica.
A primeira é a síntese da molécula de esqueleto, ou seja, a base do lipídio de membrana, que envolve, lógico, o ácido graxo. Nós estamos falando do ácido graxo. Então, no glicerofosfolipídio, a gente tem quem? O glicerol e os dois ácidos graxos lá do ácido fosfatídico já prontinhos para ganhar só a cabeça polar. Já no esfingolipídio, já não é assim. Aí essa molécula tem que passar por processamento. Vamos ver como é que funciona. A gente já viu aqui um pouco, mas vale a pena entender. Então, eu cheguei no ácido fosfatídico, aí fica fácil, porque eu posso pegar meu ácido fosfatídico e fazer duas coisas. Ou incorporar a cabeça polar ao fosfato que já está lá, ou eu posso remover o fosfato que está lá e incorporar um novo grupo polar trazendo o fosfato. Então, em linhas gerais, é o seguinte: essa cabeça polar vai ser incorporada ao ácido fosfatídico. Tem duas formas de fazer isso. Se eu for incorporar uma cabeça polar que já vem com fosfato, eu tenho que tirar o fosfato da molécula base. Se eu for incorporar uma cabeça polar que não tem, eu utilizo o fosfato que já está lá. Beleza? E aí eu formo meu glicerofosfolipídio, que é feito de glicerol, 2 ácidos graxos e uma cabeça polar. Agora, o esfingolipídio ele tem uma estrutura diferente. A partir do ácido graxo base, né, que é o palmitoril, lá vocês lembram dele? É o derivado do ácido. O palmitato, né? Palmitoril, gente, é o que? É o palmitato com acetilcouro. Ele vai fazer o quê? Ele vai se combinar com a serina, que é um aminoácido, fornecendo a esse ácido graxo um grupo amina. O que vai acontecer aqui? Essa molécula vai se chamar de cetoesfinganina. A cetoesfinganina vai dar origem a quem? A esfinganina através de uma reação de redução. Então, eu vou pegar o meu ácido graxo base, que é o palmitato, incorporar ele com a coenzima A para que ele seja fundido com a serina, ou seja, vou apresentar o palmitato com a serina. Juntei os dois, eu formo um intermediário chamado cetoesfinganina. A cetoesfinganina sofre uma redução e forma a esfinganina, que é a base do esfingolipídio. Então, lembrando, a base do glicerofosfolipídio é o ácido fosfatídico. A base do esfingolipídio é a esfinganina, que vem do palmitato. A esfinganina, então, vem para uma nova fase, que é o quê? A incorporação de um novo ácido graxo. Então, a esfinganina vai receber um ácido graxo aqui, ó. E aí eu vou formar a acilesfinganina e, através de uma oxidação, eu vou formar a ceramida. Essa ceramida vai sofrer o quê? A incorporação da cabeça polar, assim como o glicerofosfolipídio recebe sua cabeça polar. Então, aí eu formo o meu esfingolipídio. Muito bem. Existe um outro lipídio muito importante, é o fosfadilinozitol, que também é feito a partir de quem? Do ácido fosfatídico base. E aqui, na cabeça polar, eu vou incorporar a ele um inositol, que é essa molécula que está em verde aqui, tá? Um poliálcool que torna essa molécula extremamente hidrofílica, polar, e também com capacidades de se ligar a outros carboidratos ali, fornecendo várias hidroxilas para a incorporação de moléculas. Eicosanoides são moléculas muito importantes para a regulação do funcionamento do corpo, regulação do metabolismo. Ele vai ser base para formar, por exemplo, anti-inflamatórios, ele vai ser base para formar anticoagulantes, coagulantes. Então, é importante esse grupo de lipídios para a regulação do metabolismo.
E os eicosanoides derivam de um ácido graxo de 20 carbonos, chamado ácido araquidônico. O ácido araquidônico, o araquidonato, é esse ácido graxo aqui, e por vias bioquímicas específicas eu vou dar origem a, por exemplo, as prostaglandinas, que são reguladores de processo inflamatório, o leucotrieno, que é um regulador do ritmo respiratório, né? Pessoas com problemas de formação de leucotrienos, têm asma, e os tromboxanos, que estão relacionados a processos de coagulação sanguínea. E os esteroides, né? A gente viu que existem duas grandes famílias de lipídios. Nós vimos as famílias dos derivados de ácido graxo. Agora temos os derivados dos isoprenos. E os derivados dos isoprenos, um dos principais deles são os esteroides. Então, os esteroides derivam do isopreno, por isso que são chamados de derivados isoprenoides. E de onde que vem esse raio do isopreno, então? Então, tudo começa também da molécula de acetil-CoA. Então, a base para eu sintetizar lipídios, tanto da família dos ácidos graxos quanto dos isoprenoides, a base é o acetil-CoA. Então, duas moléculas de acetil-CoA vão ser fundidas para formar o acetil-CoA. A gente lembra dele lá nos copos cetônicos. Esse acetil-CoA, o que vai acontecer? Ele vai incorporar um novo ácido graxo, um novo acetil-CoA. Então, eu vou formar uma molécula agora de 6 carbonos. Eu não perco a conta. Eu peguei uma molécula de 2 carbonos, acetil-CoA, juntei com mais um de 2. Formei uma molécula de 4. No próximo passo, no passo 2, eu vou formar uma molécula de 6 carbonos pela incorporação de um novo acetil-CoA. Essa molécula de 6 carbonos, então, vai sofrer 2 passos de redução, ou seja, ela vai ganhar elétrons de 2 aceptores de eletrônicos, formando, então, uma molécula chamada mevalonato. Então, a molécula de 6 carbonos chamada mevalonato é o produto da fusão de 3 acetil-CoA. O que acontece com o mevalonato? O mevalonato vai ser fosforilado, vai ser ativado pela incorporação de um fosfato e depois vai ser fosforilado novamente, formando o chamado pirofosfomevalonato. Essa molécula está altamente ativada, totalmente propensa a sofrer uma nova reação. E essa nova reação vai ser a incorporação de mais um fosfato. E aí ela é uma molécula extremamente instável, por isso que eu tenho essas chavinhas aqui. Essa molécula instável só se estabiliza novamente quando ela perde um carbono e um fosfato. E aí eu vou formar uma molécula agora de 5 carbonos e com 2 fosfatos. Essas moléculas de 5 carbonos e 2 fosfatos, que são quem? Os isoprenos. Então, o que é o isopreno? Principalmente o isopreno ativado, ou seja, o isopreno com 2 fosfatos, é uma molécula de 5 carbonos derivados de 3 ácidos graxos. Ok? E o isopreno tem uma forma intercambiável aqui, né? O isômero dela, que é o dilametilpirofosfato. Então, essas duas moléculas aqui são o que a gente chama de isoprenos ativados. Esses isoprenos, então, né, essas moléculas de 5 carbonos, eu vou juntar duas delas. Então, eu vou pegar uma molécula de 5, outra de 5 e vou fundir, formando o geranil. Então, eu vou formar uma molécula grande de 10 carbonos. O que vai acontecer? Eu vou pegar essa molécula de 10 carbonos e juntar mais um isopreno ativado. Já tinha 10, chegou mais 5, a molécula ficou com 15. Essa molécula de 15 é o farnesil pirofosfato. Esse farnesil também está ativado e vou juntar ele com outro farnesil. Vou pegar uma molécula de 15 e juntar com outra de 15, formando uma molécula enorme de 30 carbonos. Essa molécula de 30 carbonos, para se estabilizar, ela vai perder
seus 2 pirofosfatos, mais baixa energia livre, e ainda, para estabilizar, ainda tive que fornecer para ela o quê? 2 elétrons, ou seja, a molécula sofreu uma redução. O produto final é uma molécula enorme de 30 carbonos, chamadas esqualeno. Esse esqualeno é que é a base do nucleoesteroide. Então, a partir do esqualeno, eu vou formando ligações, gerando ciclizações, né? Ligações entre carbonos da mesma molécula, formando anéis. E aí o anel, qual anel vai se formar? Vai depender da espécie. Por exemplo, esse processo de ciclização dos animais vai dar origem ao lanosterol ou colesterol. Se a gente está pensando em fungos, vai dar origem lá no final ao ergosterol. Se a gente está pensando em plantas, o produto final dessas ciclizações do esqualeno é o estigmasterol. Gente, então, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: a molécula base, que tem um nucleoesteroide que derivou lá das reorganizações do esqualeno, é o colesterol nos animais. Então, a fonte de núcleos esteroides, a base dos núcleos esteroides nos animais, é a formação do colesterol. E do colesterol eu faço um monte de outras coisas. E quando eu estou ingerindo também células animais, ali está rico em colesterol também. E eu posso usar deste colesterol como base para eu fazer as minhas outras coisas que precisam de nucleoesteroide. Da mesma forma, gente, que eu posso ingerir outras moléculas de origem vegetal ou fúngica que seja, como base para eu formar os meus núcleos esteroides também. Então, só recapitulando, gente, toda molécula esteroide, né, vão compor membrana, ou que vão formar os hormônios esteroides, por exemplo, os corticoides, etc., vem de um núcleo esteroide. Nos animais, o núcleo esteroide vem do colesterol. E de onde vem o colesterol? O colesterol vem do esqualeno. E o esqualeno vem de onde? Vem dos isoprenos. E o isopreno vem de onde? Vem do acetilcolina. Então, do colesterol, gente, eu posso fazer várias outras moléculas, como os ácidos biliares, né, que vão emulsificar gorduras, os hormônios esteroides extremamente importantes, né, por exemplo, aqui, ó, e os corticoides, né, que são hormônios lá das nossas glândulas corticais. E, então, o nosso metabolismo é muito regulado por hormônios, né, que são moléculas que viajam de um tecido para outro para estimular outros tecidos a fazerem alguma coisa metabólica para nós. E muitos desses hormônios nossos são hormônios que possuem núcleo esteroide e, portanto, derivam do colesterol. A gente não sintetiza todo o colesterol que precisa, a gente usa muito colesterol já pronto que veio da dieta. Então, cortar lipídios zero não é interessante, porque a gente vai forçar muito a nossa síntese própria de colesterol, que não dá conta de tudo. A gente precisa ingerir também lipídios para a gente obter o quê? Não só os ácidos graxos lá para poder gerar gordura, né, como energia, mas também de colesterol, né, para que a gente forme nossos hormônios. Porém, a gente não precisa de tanto. Então, o excesso de gordura pode levar ao excesso de colesterol, que pode levar à formação de moléculas não tão interessantes, isso que pode gerar problemas de saúde. Ok? Gente, é com muito prazer que eu informo para vocês que nós fechamos o nosso curso de bioquímica. Então, este é o nosso último bloco, eu vou postar lá também as nossas últimas atividades de fixação e vou fazer depois uma breve explicação de como será as nossas atividades avaliativas finais, que vão compor o nosso último bloco ali de uma semaninha, e não vai ter aula, não vai ter material, vai ser só uma atividade baseada no que eu estou propondo lá na atividade. Você está no curso de alimentos assistindo essa aula, eu vou colocar lá o material relacionado à bioquímica de alimentos. Vocês vão ter que explorar esse material e responder as questões que estão lá.
Se você está assistindo essa aula no curso de Biologia, essas aulas, essa atividade final vai estar relacionada ao ensino de Bioquímica. Vai ter um material lá, você vai ter que usá-lo como base. O mais importante é que a gente consiga fechar o conteúdo todo nesse modelo remoto, tá? E fico muito feliz de fechar esse curso, com todo mundo assistindo às aulas. Eu olho lá no YouTube, tem muitas visualizações, eu vejo vocês fazendo os exercícios. Isso foi muito importante para que vocês consigam cumprir esse conteúdo que vai ser importante para vocês no curso quando a gente voltar no presencial. Ok? Então, fechamos as nossas aulas de Bioquímica. Agradeço a preferência, agradeço a persistência. Então, vamos fechar esse bloco com êxito, sem desanimar, para a gente conseguir fechar esse curso de Bioquímica. Abraço, pessoal.